Graça e paz, igreja. Amém? Irmãos, que felicidade mais uma vez poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Felicidade poder participar desse culto abençoado, com uma igreja fervorosa que busca, que canta, que adora o Senhor. Felicidade em poder fazer parte dessa igreja que serve, a cidade, serve o reino de Deus. Uma igreja que nas terças-feiras está aqui estudando a palavra de Deus, nas quintas está nas orações, no sábado agora os irmãos aqui no bazar, fazendo ali a obra social. Eu sou grato a Deus e me alegro demais por poder fazer parte da história que o Senhor está escrevendo no mundo. Amém? Você também faz parte dessa história, irmãos. Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós tem algo a realizar debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? Queridos, o Senhor me deu uma palavra para entregar à igreja. O tema que o Senhor colocou no meu coração é a inabalável alegria do cristão. Amém? Te convido a abrir então a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Nós vamos estar meditando nesse tema que o Senhor colocou no meu coração. A inabalável alegria do cristão. Hoje nós vamos aprender que nada pode tirar a nossa alegria. Nada pode tirar a nossa alegria porque ela está firmado no imutável Deus. Amém? Se o nosso Deus não muda, a nossa alegria também não mudará. Que Deus seja glorificado por isso. 1 Pedro 1, do verso 6 ao 9. Diz assim a palavra do eterno Deus: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Queridos, vamos ter só mais um momento de oração. Quero colocar diante de Deus. Feche seus olhos, se conecte com Deus. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. É a Tua voz que nós queremos ouvir e nenhuma outra, Senhor. Livra-me, Deus, de passar alguma impressão errada, de comunicar, Pai, o que eu entendo, o que eu quero, não, Deus. Que eu, Pai, que eu diminua e que Tu cresça aqui, Senhor. Fala Tu a Tua igreja, Senhor. Fala Tu, Pai, e seremos transformados. Fala Tu, Pai, e os nossos corações se quebrantarão. Fala Tu e nossas vidas serão mudadas, Pai. Mas se eu falar, Deus, nada vai acontecer. Clamamos pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nosso coração não pode mais estar entristecido por causa, Deus, das dificuldades da vida. Fala conosco hoje para que saiamos daqui, Pai, Te glorificando mais e mais. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse texto aqui, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo de várias igrejas que estão em vários lugares com o intuito de trazer esperança para estes irmãos. O tempo não era fácil, irmãos. Provavelmente aqui o tempo era enquanto Nero era o imperador de Roma. Ele era alguém que perseguia os cristãos, que maltratavam a família da fé, e as pessoas estavam sofrendo. Sabe, irmãos, cristianismo, ele é sinônimo de abnegação. O Senhor Jesus, Ele não nos chamou para uma colônia de férias, e Ele também não nos chamou para um parque de diversão. Ele nos chamou para uma árdua missão. É algo difícil. As palavras que mais se repetem na Bíblia é cruz, é dor, é sofrimento. Então esses cristãos aqui, eles estavam inseridos nesse contexto. Num contexto de cristianismo verdadeiro, num cristianismo cheio de renúncias, cheio de dor, cheio de sofrimento.
Mas então eles começaram a desanimar, porque, irmãos, é um custo alto a se pagar. Aceitar o evangelho, aceitar viver o que Jesus tem para a sua igreja é um preço alto, e esses irmãos estavam sofrendo. Esses irmãos estavam ficando desanimados por causa das dificuldades da vida. E Pedro, então, ele vem aqui com essa carta para motivar esta igreja, para trazer um motivo de alegria, para que essas pessoas passem pela prova, mas passem dando glórias a Deus. Amém? Logo no início da carta, o apóstolo Pedro, ele se identifica, como o remetente da carta, e ele também identifica quem são os seus destinatários. E logo aqui, irmãos, no início da carta, capítulo 1, versículo 1, ele já começa trazendo ali como um combustível para que aqueles cristãos viessem a passar por esses momentos de dificuldade e de provação. Ele apresenta aqui as características da igreja verdadeira, do que o Senhor tem para a sua igreja. Acompanhe comigo, capítulo 1, verso 1, para entender isso que eu estou falando. O Pedro diz assim, ele começa a carta assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Como eu falei, irmãos, essas 3 palavras aqui representam o que o Senhor espera da sua igreja. Representa qual é a identidade da sua igreja. Nós somos os eleitos, nós somos os forasteiros e nós somos o povo da dispersão, nós somos o povo dispersos. Quando a gente entende essa identidade, nós ganhamos um combustível, para enfrentar o dia mau. Então eu quero te convidar a meditar comigo primeiramente nessas 3 palavras, irmãos. Vamos embarcar nessa jornada de meditar aqui no texto bíblico, e eu tenho certeza que Deus falará conosco. Amém? Então, irmãos, o que a igreja é? A igreja, os cristãos, eles são eleitos. Eleitos, não é que nós somos candidatos a um cargo público, recebemos voto suficiente e fomos eleitos. Não é exatamente isso, irmãos. A palavra eleito vem de alguém que foi escolhido por Deus. Eu quero dizer uma coisa, se você crê verdadeiramente em Jesus, você faz parte do povo eleito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz isso, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem escolhido nele, antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, você foi escolhido pelo Senhor. Deus, antes do mundo existir, ele já te contemplava. Engraçado, interessante, quando nós estamos lendo aqui a carta de Pedro, se eu não me engano está no versículo 2 ou no versículo 3, ele vai dizer que essa eleição se deu mediante presciência de Deus, um pré-conhecimento de Deus. E quando a gente medita na Bíblia o significado de conhecimento, a gente entende que conhecimento ele diz respeito a um relacionamento íntimo. Inclusive, quando a gente vê descrição na Bíblia de relacionamento sexual, a palavra que é usada é a palavra conheceu. Por exemplo, Isaac conheceu Rebeca. Então, ali ele está dizendo que houve uma relação, algo íntimo. E Deus nos escolhendo mediante presciência, pré-conhecimento, significa que Deus nos amou intimamente. Que Deus olhou para nós e nos contemplou por inteiro. Ele olhou para as suas falhas, ele olhou para os seus defeitos, e apesar disso ele decidiu te amar, apesar disso ele decidiu te escolher e te trazer para fazer parte do seu corpo. Você é amado por Deus, meu irmão, não se esqueça disso. Não deixe as dificuldades da vida tirar esta verdade do seu coração. Deus te ama e isso não vai mudar. Mas eu errei, mas Deus te ama e não quer que você continue errando, mas vai continuar te amando, porque o nosso Deus não muda. Glória ao nome de Jesus. Então você é eleito, e eleito significa que você é amado. Mas eleito também significa que você pertence a Deus, porque Deus te escolheu para fazer parte do seu povo. Então você, meu irmão, é propriedade exclusiva do Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que Deus zela por você. Eu sempre uso o exemplo do carro ali fora, que eu tenho um cuidado muito grande com o meu carro.
porque ele é meu. Sabe, se alguém passa ali e começa, eu tenho cuidado, porque custou caro para mim. Eu não quero que arranhe, que amasse, porque ele é meu carro, é minha propriedade. E você, meu irmão, é propriedade exclusiva de Deus. Deus zela para que ninguém venha te amassar, para que ninguém venha te machucar, porque Ele te ama, Ele te quer bem, e você está muito bem guardado nos braços do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Lembre-se disso sempre. Você é eleito do Senhor. O texto também diz que os cristãos, eles são forasteiros. Forasteiros, o que é isso, irmãos? Forasteiro é alguém que é de um outro lugar, de um outro país. E você não é daqui, meu irmão, deixa eu te lembrar disso. Você não faz parte deste mundo. Filipenses 3:20 vai dizer que a nossa cidadania é do céu. Você não faz parte desse mundo. Sabe, um forasteiro é alguém estranho. A gente, por não ser deste mundo, nós não falamos a língua deste mundo. O que as pessoas aqui gostam não é o que nós gostamos. Nós somos de outro lugar. Nós somos de um lugar mais elevado. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Nós somos cidadãos dos céus. E sabe, aqui tem um imperativo para nós hoje. Aqui tem um mandamento, uma ordem. Se nós somos moradores do céu, nós temos que representar os valores de onde nós viemos aqui na terra. Nós temos que representar os valores do céu aqui na terra. Sabe, uma implicação disso é que nós temos que deixar de usar as pessoas para conquistar as coisas deste mundo. Sabe, muitos fazem isso. Pisam nos outros, passam por cima dos outros para conquistar um cargo melhor, para conquistar mais coisas, e pisa e usa as pessoas para conquistar as coisas. Mas se nós somos de outro lugar, se nós somos dos céus, as coisas deste mundo têm pouco valor para nós. Então a gente tem que fazer o contrário disso. Nós temos que usar as coisas deste mundo para ganhar mais pessoas para os céus. É o que Deus espera de nós, irmãos. Usar as coisas para ganhar as pessoas e não usar as pessoas para ganhar as coisas. As coisas são pequenas demais. As coisas vão ficar por aqui, mas o que Deus tem reservado para nós, olhos nenhum viu, mente nenhuma contemplou o que Deus tem reservado para a sua igreja. Nós somos do céu, irmão, não se esqueça disso. Temos uma missão aqui na terra e temos que representar os valores do reino de Deus aqui na terra. Glórias a Jesus. A terceira palavra é que os cristãos, eles são então dispersos. E o que significa isso? Palavra diferente, né? Os cristãos são dispersos. A palavra disperso, irmão, vem da palavra diáspora. Não ajudou muito também, é uma palavra difícil que nós não entendemos. Mas veja, isso daí é algo como separado. Deixa eu te explicar o contexto dessa palavra, diáspora. Se os judeus, eles usam muito essa palavra, porque ela significa que eles estão sendo expulsos do seu lugar de habitação. Veja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vemos o início da perseguição aos cristãos. Estevão é morto, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e a partir disso acontece uma grande perseguição contra a igreja. A igreja começa a ser perseguida, e aquela igreja, aqueles cristãos que residiam em Jerusalém, eles se espalham pelo mundo. Então eles são o que? Dispersos. Eles são pessoas separadas, espalhadas do seu lugar comum. É por isso que ele vai dizer aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Daí ele diz aonde que eles estão separados: no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Ou seja, são pessoas que tiveram que fugir do seu lugar natural para não morrerem, para não serem perseguidas e mortas. Ou seja, irmãos, este mundo é um lugar hostil para nós. Se nós somos dos céus, nós temos valores diferentes com os valores do mundo. O que o mundo chama de amor, nós chamamos de pecado. O que o mundo chama de modernidade, nós chamamos de perversão. Nós não estamos de acordo com os valores do mundo. Nós estamos andando na contramão do mundo.
E se nós somos fiéis a Deus, se nós somos fiéis aos princípios de Deus, então haverá uma perseguição e nós seremos dispersos, nós seremos pessoas separadas, pessoas que estão sendo perseguidas. Esta é a característica do povo de Deus. O povo de Deus é alguém perseguido, é alguém que sofre por causa do Evangelho. No Brasil nós não temos uma perseguição aberta, onde as pessoas de fato podem dizer que desejam nos matar. Isso acontece meio que de forma velada. Elas nos prejudicam, elas nos atacam, mas violentamente isso ainda não acontece por aqui. Mas em muitos lugares é chamada de a janela 1040, que são países onde o evangelho é proibido, as pessoas são mortas. Eu via na internet que antes de acontecer o terremoto, se eu não me engano na Turquia, uma semana antes, 28 cristãos foram mortos na praça pública lá na Turquia. Pessoas então são perseguidas por serem fiéis aos princípios do reino de Deus. Então, irmão, se isso acontecer, mantenha calma. Se isso acontecer, lembre-se que você está fazendo aquilo que Deus prescreveu que fosse feito. Sabe, só atacam pedra em árvore que dá fruto. Satanás, ele odeia ver os cristãos sendo fiéis a Deus, os cristãos defendendo os princípios da palavra de Deus, ele odeia. E é por isso que ele mobiliza todos os seus agentes para nos perseguir, para nos maltratar, para nos atacar. Mas se isso acontecer, irmãos, lembre que Deus é conosco. E nós somos chamados justamente para isso, para sermos dispersos. Nós somos o povo da dispersão, nós somos o povo da diáspora, o povo que sofre por causa do que acredita. Amém, irmãos? Deus seja glorificado por isso. Eleitos, forasteiros e dispersos. Essas são as características do povo de Deus. Os cristãos aqui, eles estavam de fato aceitando essa identidade. E por conta disso, eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam de fato agradando a Deus, mas agradando a Deus mediante um alto custo. E eles, irmãos, são pessoas normais como nós. A dor, de certa forma, às vezes nos afeta. A dor, de certa forma, às vezes nos põe para baixo. E é necessário vir um homem de Deus, como Pedro veio aqui, para lembrar esses cristãos que existe em Cristo uma alegria inabalável. Então é o que Pedro começa a falar nos versículos que nós meditamos no início. Nos versículos 6 até os versículos 9, ele apresenta a alegria inabalável que o cristão tem que ter. Essas perseguições não poderiam tirar a alegria dos cristãos. Amém? E é aqui que nós vamos começar a nossa meditação. Primeiro ponto que Deus colocou no meu coração é que os cristãos têm muitos motivos para serem felizes. Nós temos muitos motivos, é o que Pedro vai dizer aqui, e observe na sua Bíblia, no versículo 6, quais são as duas primeiras palavras que estão escritas aí. Nisso exultais. Essas são as duas primeiras palavras que aparecem aqui. Pedro, dos versículos 2 até os versículos 5, ele vinha dizendo as grandes bênçãos que Deus tinha entregue à sua igreja. Sabe, no versículo 1 ele disse que eles são eleitos, que eles são forasteiros e que eles são o povo da dispersão. No versículo 2 até o versículo 5 ele expande isso. Ele vai dizer ali que a eleição se deu mediante presciência de Deus e que em determinado tempo da história o Espírito Santo veio até onde eles estavam e os alcançou com o seu poder e os regenerou com o seu lavar purificador, e que esse Espírito Santo que alcançou eles iria guardá-los até a vinda de Cristo. Então ele chega no versículo 6 e diz: nisto exultais. Ou seja, baseado nestas verdades, vocês encontram a felicidade. Quando vocês se lembrarem que vocês são amados, que o Espírito Santo chegou até vocês, tocou no seu coração, fez uma promessa que os guardaria. Então, quando vocês se lembrarem nisso, vocês vão exultar de alegria. É o que diz o apóstolo Pedro. Sabe o que ele está nos dizendo, irmãos? É que a alegria está nos bens espirituais e não nos bens materiais. A alegria está nas bênçãos que nós recebemos de Deus, está no próprio Deus e não está no
dinheiro, e não está na fama, não está no poder, não está na influência. A felicidade plena está em Jesus. Sabe, irmãos, eu sempre digo isso, que o ser humano pode ter tudo, mas se ele não tem Deus, então ele não tem nada. E se ele tiver nada, mas tiver Deus, então ele tem tudo. Ah, irmãos, o dinheiro não satisfaz o homem, só Deus. O dinheiro compra a melhor cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra o melhor banquete, mas não compra o alimento. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ele não traz a satisfação que Deus traz para nós. Só Deus nos satisfaz. Só Deus nos satisfaz. Sabe o grande problema, irmãos? É que nós somos iludidos pelas promessas de Satanás. Satanás vem com suas promessas de que se a gente fazer tal coisa, a gente vai encontrar a felicidade. E é mentira. É mentira. As coisas, os bens materiais não nos trazem satisfação, só a presença divina. Só a presença. Mas, irmãos, se nós de fato acreditássemos nisso, se nós de fato acreditássemos que são as coisas espirituais que nos trazem alegria, que nos trazem satisfação, então nós estaríamos utilizando o nosso tempo em prol disso. As nossas energias nós estaríamos usando em prol de buscar os bens espirituais, a presença do Espírito Santo, e não se matando através de saciar as cobiças dos nossos olhos. Sempre queremos mais, um novo carro, uma nova casa, mais poder, mais e mais. E não é errado ter essas coisas. O errado é colocar as nossas expectativas nessas coisas. Nós sempre vamos querer mais. E sabe o que acontece? A gente quer mais, então a gente precisa trabalhar mais, então a gente precisa fazer hora extra, e correr aqui, correr ali, e vender isso, e vender aquilo, e não nos sobra mais tempo para Deus. Sabe, a gente tem a coragem de falar, não sobra tempo para orar, não sobra tempo para ler a Bíblia, não sobra tempo para servir na igreja. Mas já está errado aí, porque nós estamos tentando entregar as sobras para aquele que deveria ser a prioridade. Deus não se agrada com sobras. Já pensou, você vai entregar algo para Deus e olha, isso aqui são as minhas sobras. Esse aqui é o tempo que sobrou. Esse aqui é o dinheiro que sobrou. Deus não quer as sobras. Deus quer o nosso coração. Deus quer as nossas energias. Deus quer a nossa vitalidade. Deus nos quer hoje aqui e nos quer integralmente. Deus quer o nosso coração, irmãos. As coisas deste mundo não nos satisfazem. Nós podemos tê-las, nós podemos conquistá-las, nós podemos sonhá-las, mas sabendo que a alegria está em Jesus. A alegria está em Deus, não nas coisas, não nos bens, em Deus. É por isso que ele disse, nisso exultais. Nas coisas espirituais, na presença de Deus, encontramos alegria. Filipenses 4, versículo 4, diz assim, ó, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria está em quem? No Senhor. O Senhor é a fonte de alegria. É no Senhor que nós encontramos o prazer. Nós temos muitos motivos para ser felizes. Amém? Nisso exultais. Glórias a Jesus. Permita que Deus fale com você hoje, irmãos. Não vou me estender muito. Segundo ponto. As tribulações não devem tirar a alegria do cristão. Acompanhem comigo ainda o verso 6, porque ele diz, nisso exultais, mas ele continua. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja, irmãos, que ele vinha dizendo, nisso exultais, ou seja, nas coisas espirituais nós alcançamos a alegria, mas veja que ele diz que essa alegria, ela é tão grande que ela deve exceder a dor e o sofrimento que nós sofremos, que nós passamos aqui na terra. Porque nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está partindo aqui do pressuposto de que crentes fiéis a Deus sofrem. E eu acrescento dizendo que crentes sofrem muito. Sofrem muito. Perceba as palavras que é usada aqui. Ele diz, sejais contristados. Veja que a vida do cristão é uma dor profunda.
A palavra contristado é a mesma palavra utilizada no Getsêmani para a tristeza de Jesus, onde Jesus está lá agonizando com sangue, suando sangue diante de tanta dor que ele está passando naquele momento. Então nós somos contristados, e nós somos contristados como? De várias formas, porque ele diz assim, sejais contristados por várias provações. Então é uma dor profunda que os cristãos passam, e essa dor profunda se manifesta de várias formas possíveis. Se manifesta através de dores, de perdas, de traições, de perseguições. A vida do cristão definitivamente não é fácil. Mas observe que Pedro não é Nutella. Pedro, ele não se isenta da sua responsabilidade de alertar a igreja acerca desta realidade, de que os crentes, eles vão de fato sofrer. Hoje em dia, infelizmente, muitos pastores, eles se furtam do direito de anunciar que os cristãos vão sofrer. Para muitos cristãos, a vida é só bênçãos, conquistas, prosperidades. Mas, irmãos, o que eu aprendo aqui na Bíblia é que o sofrimento faz parte da jornada do cristão. Nós somos o povo que segue alguém que é denominado como o servo sofredor. Você já leu Isaías 53? O Deus a quem nós servimos, ele é descrito como o servo sofredor. Nem servo sofredor. Então, o que esperar dos seus discípulos? Os seus discípulos vão seguir pelo mesmo caminho, o caminho da dor e o caminho do sofrimento. Mas isso não vai tirar a nossa alegria, amém? Olha só o que diz Jesus em João capítulo 16, versículo 33. E veja se essas palavras de Jesus não é exatamente as mesmas coisas que Pedro está falando aqui. Jesus diz o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Ou seja, a paz está em Jesus. Nisso exultais, em Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então olha que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo que nele nós encontramos a paz, mas é uma paz tão grande que ela excede a dor, excede o sofrimento. Ela é maior que tudo isso, porque no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Eu poderia resumir esse versículo em duas verdades. Duas verdades. A primeira é que nós vamos sofrer, e a segunda é que nós iremos vencer. Nós vamos vencer, porque as provações não durarão para sempre. Se você ler novamente agora ali em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 6, ele diz que essa provação é por breve tempo. Então as provações na vida do crente não duram para sempre. Irmãos, é realidade sim a dor, o sofrimento, mas também é uma realidade a intervenção divina. Também é uma realidade que Deus intervém com consolo, com provisão, com a sua presença. A dor não durará para sempre. O sofrimento é por um breve período. Quando o Senhor permite que os seus servos entrem na fornalha, diz que ele fica olhando para o relógio e colocando a sua mão no termostato. Deus se preocupa conosco, e os sofrimentos não durarão para sempre. Em breve Deus vai intervir. Em breve, muito em breve, Deus intervirá na nossa situação. Quero ler o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 35 até o versículo 37. Nesse texto, o autor de Hebreus, ele também está escrevendo para pessoas nesse mesmo período. Provavelmente é durante o imperador Nero, onde ele estava perseguindo os cristãos. Aqui no caso dos Hebreus, é descrito nos versículos anteriores que os bens materiais desses cristãos estavam sendo queimados, que eles estavam perdendo suas posses, que eles estavam perdendo seus empregos, eles estavam perdendo tudo isso por causa da sua fé em Jesus Cristo. E o autor de Hebreus vem aqui falando algumas verdades para ele. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 37. Vamos ler esse versículo, que diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança,
ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, em breve tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Irmãos, nós temos que ter isso em mente. Em breve o Senhor intervirá na história. Em breve o Senhor vai rasgar os céus e aparecer aqui na terra para pôr um fim em toda injustiça, em toda iniquidade, em todo engano. Ele caminhará rumo ao anticristo e destruirá ele com o sopro da sua boca. E ele diz que ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque o Senhor Jesus invadiu a história. Tendo isso em mente, irmãos, as provações não tirarão a nossa alegria. Tendo isso em mente, nós podemos passar por qualquer deserto, porque isso não vai tirar a nossa alegria, que é uma alegria inabalável. Terceiro ponto, irmãos, as provações, elas são proveitosas. Há um propósito no sofrimento. Acompanhe comigo o verso 7. Estamos ali em 1 Pedro capítulo 1 e chegamos agora no verso 7. As provações são proveitosas. Diz assim a palavra de Deus: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, medite nessa palavra, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, a vida do cristão, ela não é indolor. Sabe, a cruz precede a glória. Sabe, a coroa de espinho precedeu a coroa da glória. Antes de nós entrarmos nas moradas eternas, nós precisamos passar pela dor e pelo fogo do sofrimento nessa terra. Mas o que esse texto nos diz é que este fogo só pode queimar aquilo que nos amarra neste mundo. Este fogo só pode queimar a ponto de nos purificar, não nos destruir. As provações, medite nisso, as provações são pedagógicas. O objetivo das provações é nos ensinar, é nos aperfeiçoar. Veja o caso do apóstolo Paulo. Ele só aprendeu que apenas a graça de Deus lhe bastava através de um espinho na carne. É quando passamos pela dor, é quando passamos pelo sofrimento, que nós nos lembramos que precisamos nos humilhar diante de Deus, que nós dependemos dEle e que sem Ele não somos nada. É através da escola do sofrimento. Sabe, o deserto é a escola do Senhor. Segunda vez que eu cito o irmão Lázaro aqui hoje. Amém? Então Pedro, ele continua dizendo, ele ilustra isso através do caso ali do ourives. O que é o ourives? O ourives é aquele que trabalha com o ouro. E ele pega o ouro e coloca esse ouro no fogo. E o fogo então começa a queimar as impurezas do ouro. Após ter o ouro ali purificado, sem as impurezas, ele joga no molde e forma um objeto de valor. É dito que antigamente o ourives, ele, para saber que se todas as impurezas do ouro já haviam sido eliminadas, ele colocava o seu rosto perto do fogo, e se o ouro refletisse a sua imagem, significava que todos os objetos impuros ali do ouro já haviam sido excluídos. Da mesma forma, irmãos, nós vamos passar pelo fogo até que nós venhamos refletir o rosto do Senhor em nossas vidas. Nós vamos passar pela dor e pelo sofrimento até que nós venhamos exalar a beleza de Jesus em nossa vida. Ali o texto diz que a nossa fé, a fé provada, é muito mais valiosa do que o ouro. Sabe, irmãos, isso é uma verdade. O ouro, ele, por mais valioso que seja, ele pode ser roubado, ele pode perecer, mas a nossa fé nos garante a entrada num reino que não pode ser corrompido.
Sabe, a traça pode corroer as coisas deste mundo, mas as coisas eternas não podem ser corroídas, não podem ser destruídas, não podem perecer. A fé nos garante o acesso à eternidade. E nós temos que entender, portanto, que vale a pena a espera, que vale a pena esperar em Deus, sofrer mais um pouco, porque isso vai nos redundar numa glória eterna. Nós temos que nos lembrar que Deus está trabalhando em nós. Em nós. Veja, para o oleiro formar um vaso, ele tem que colocar a sua mão no barro. Ele aperta o barro, ele molha o barro até que o barro se torne maleável e o oleiro possa então formar um vaso que seja de acordo com a sua vontade. Deus está trabalhando em nós, Ele está colocando a sua mão em nós. Ele está nos apertando, Ele está nos passando pelo fogo, porque Ele está fazendo a sua obra em nossas vidas. Antes dele agir através de nós, Ele trabalhará em nós. Em nós. Primeiro é em nosso coração. Primeiro é conosco, para depois Ele nos usar como um instrumento precioso em suas mãos, para Ele nos fazer um vaso de honra e nos colocar num lugar de destaque para cumprir a sua obra. É primeiro em nós. Ele tem que primeiro quebrar nossas defesas. Ele tem que primeiro apertar para que a gente permita ser mudado aonde nós não permitimos ainda ser trabalhados, aonde nós somos fechados. O Senhor trabalhará em nós. Efésios 2, verso 10. Pois sois feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. A palavra feitura nesse texto significa obra-prima no original. Você é a obra-prima de Deus. Sabe, eu quando leio isso, vem à minha mente um escultor, que ele está diante de uma pedra bruta, sabe? Uma pedra que não tem beleza alguma, mas ele está ali com a marreta e com a talhadeira, e ele está batendo. O processo talvez seja dolorido para a rocha, mas Ele está fazendo dessa rocha bruta um objeto de beleza, um objeto de destaque. O Senhor está trabalhando em você, irmãos. Glorifique a Deus por isso, em nome de Jesus. Quarto ponto e último: como podemos permanecer felizes mesmo durante o sofrimento? Versículo 8 e versículo 9, vamos ler esses versículos mais uma vez. A quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então aqui o apóstolo Pedro ele está nos dizendo, nos passando as dicas de como passar pela prova e durante a prova obter a alegria. Não é que nós vamos passar pela prova tristes e no final da prova nos alegraremos. A ideia de Pedro é diferente. A ideia de Pedro é que durante os sofrimentos nós nos alegramos. Amém? Trocar o microfone? Som. Durante o sofrimento nós nos alegramos, amém? Durante os sofrimentos, amém? Amando a Cristo é a primeira dica que ele apresenta aqui. O verso 8 ele diz: a quem não havendo vistos, há mais. Então, irmãos, para passar pelo sofrimento e permanecer felizes, nós temos que fazer o quê? Nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar a Deus, irmãos. Só o amor verdadeiro por Deus pode, sabe, nos manter firmes durante a dor, durante o sofrimento. A religião não é capaz de fazer isso. Sabe, se o nosso relacionamento com Deus se dá por meio de barganhas, sabe, aonde nós servimos ao Senhor, nós viemos nos cultos apenas porque estamos recebendo bênçãos, apenas porque estamos prosperando, ganhando destaque no nosso trabalho, quando vir a dor, quando vir o sofrimento, nós vamos abandonar o Senhor, porque o nosso relacionamento é com base no que nós recebemos, é algo mercantil, eu dou 5, Deus me dá 10, então nessa troca, quando não valerá mais a pena, nós vamos abandonar o Senhor. Se o nosso relacionamento com Deus
é através da religiosidade, da moralidade. Sabe, nós queremos ser vistos como pessoas morais, pessoas íntegras, pessoas que fazem o que é certo. Ainda assim, se o nosso relacionamento com Deus foi só por causa disso, quando vir a dor e o sofrimento, nós vamos abandonar o Senhor. Porque, sabe, guardar esta imagem custará um preço alto demais. A minha tese, irmãos, é que apenas um relacionamento verdadeiro com Deus, baseado e sustentado num amor que nasce no fundo do nosso coração, pode nos sustentar durante a dor e o sofrimento. A religiosidade não pode, sabe, dogmas, doutrinas, rituais não são capazes de sustentar um homem passando pelo fogo. Ele vai abandonar a Deus. Só um amor verdadeiro por Jesus, mais nada. É isso que Jesus nos diz. Ele disse em Mateus 15, versículo 8 ao 9, falando justamente para os fariseus. Do lado dele estavam pessoas que de fato o amavam, seus 12 discípulos, que haviam largado tudo para seguir a Jesus. Ele chega para esses religiosos, cheios de pompa e formosura, sabe, respeitados como homens íntegros, como homens morais, e ele diz para eles: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A crítica de Jesus foi que o coração deles não pertencia a Jesus. Sabe, irmãos, a coisa mais importante que nós precisamos responder aqui hoje é que se o nosso coração de fato pertence a Deus. Porque se o nosso coração não pertencer a Deus, não importa vir aqui aos cultos, pregar, servir na igreja, fazer várias coisas, tudo isso é vão, é sem sentido, porque não é baseado nem sustentado pelo amor verdadeiro por Jesus. Só o amor por Jesus nos sustenta. Só o amor por Jesus, o amor verdadeiro por Ele, nos mantém firmes de pé, mesmo quando as coisas não estão bem. Nós precisamos amar a Jesus, a quem não havendo visto, amais. Precisamos, durante a prova, amar a Jesus. Ele continua ainda no verso 8, no qual não vendo agora, mas crendo. Então o que nós temos que fazer durante a prova? Nós temos que crer em Deus. Sabe, irmãos, crer na Bíblia não é crer na existência de Deus. Crer na Bíblia não é acreditar. Crer na Bíblia tem o significado de confiar. Sabe, é dar o passo quando ainda não tem chão. É ir caminhar no mar revolto, só porque é Jesus quem está nos chamando. Isso é confiar em Deus. É porque Jesus está chamando, então eu vou. É porque Jesus passou e me chamou: Levi, segue-me, que ele se levanta da coletoria, deixa tudo para trás e vai seguir a Jesus. Fé é isso, irmãos, é confiar em Deus. Confiar em Deus. Jó, ele exemplifica o que é confiar em Deus. Um dos versículos que eu mais amo no Antigo Testamento é esse, Jó 13, versículo 15, onde Jó diz assim, ó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Veja, nessa altura da história de Jó, sua mulher já havia dito para ele: amaldiçoa o nome desse Deus e morre. Os seus amigos já haviam falado que ele estava em pecado e por conta disso Deus estava castigando ele. Nesse período os seus bens já estavam queimados, seus filhos já estavam mortos, sua pele já estava cheia de lepra, e ele ainda diz que vai continuar esperando em Deus. Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa que mesmo em sofrimento mais profundo, ele continua se agarrando nas mãos de Deus, ainda que pareça que Deus está o maltratando, que Deus está sendo injusto com ele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe, irmãos, por que nós temos que continuar crendo em Jesus, mesmo nos momentos difíceis? Porque são nos momentos difíceis que nós temos as nossas maiores experiências com Deus. Sabe, é quando estamos esgotados que o Espírito Santo invade o nosso quarto e nos traz o renovo. É quando não temos mais forças que o Espírito Santo invade a nossa história e vem com poder, com capacitação e muda todas as coisas. As maiores experiências que você terá com Deus é quando você já ter perdido tudo.
já perdeu as energias, as forças, não tem mais com o que batalhar, e se curva diante dele e fala: ainda estou aqui, Senhor, e vou continuar aqui. É nesses momentos que Deus vem com a sua glória, e as maiores experiências vão acontecer. Nós temos também que nos alegrar em Cristo, ainda no verso 8. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, diante do sofrimento, nós temos que nos alegrar em Deus. Diante do sofrimento, nós temos que extrair de Jesus a alegria. Nós, não nos alegramos por causa das tribulações. Nós não nos alegramos por causa das tribulações. Nós nos alegramos em Deus. Nós extraímos dele. Foi ele mesmo quem disse: eu sou a raiz, ou melhor, quem está em mim, esse dá muito fruto. Veja, nós precisamos estar nele, porque emana dele a energia, emana dele a vitalidade que nós precisamos. A alegria vem do Senhor. Nós estamos enraizados em Cristo, como uma árvore que extrai as suas forças, através da sua raiz. Nós, enraizados em Cristo, vamos extrair dele a alegria necessária. É nele que nós vamos nos alegrar. As pessoas vão ver a gente com um sorriso e vão falar: mas por que você está alegre? Eu estou alegre porque Deus é comigo. E se Deus é comigo, então eu posso enfrentar qualquer coisa. Eu passo pela prova dando glória a Deus. É Deus que nós precisamos. É a alegria, é a presença dele que pode transformar as nossas vidas. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. A presença de Jesus é como as águas tranquilas e os pastos verdejantes são para uma ovelha. Uma ovelha que está numa água tranquila e num pasto verdejante, ela não quer mais nada. Ela tem tudo o que ela precisa. Da mesma forma, o salmista diz: Senhor, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. De nada. Se o Senhor está comigo, eu tenho tudo o que eu preciso. Ele nos basta. Ele é a nossa alegria. Último ponto: desfrutando da salvação. Ou seja, mediante a dor e o sofrimento, nós continuamos felizes se nós amamos o Senhor, se nós confiamos nele, se nós nos alegramos nele e, por fim, se nós desfrutamos da salvação. Verso 9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A maior dádiva que nós temos em Cristo é a nossa salvação. Irmãos, a salvação é aquilo de mais importante que nós temos. O mundo pode tirar tudo de nós, mas ele não pode tirar a nossa salvação, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e nenhum homem pode apagar este nome de lá. Irmãos, aquilo de mais importante que nós podemos ter é a nossa salvação. Não negocie os valores do reino de Deus, porque nada será melhor do que a alegria da salvação. Ela foi conquistada a um alto preço. Nós vamos ver daqui a pouco. Esses elementos aqui representam justamente isso, que a nossa salvação teve um alto preço, e ela tem um alto preço porque ela é grande, porque ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa vida não só no futuro. Não é que nós passamos pelas provas pensando no futuro vai ficar bom. Não, a fé faz com que nós nos apropriamos da salvação hoje. A fé faz com que a gente transforme as provações em glória hoje, porque nós nos apropriamos da salvação. Não é algo futuro, é algo que acontece agora. Hoje você pode desfrutar dessa alegria, irmão. Hoje você pode desfrutar da certeza da salvação e sair completamente transformado. Quando o Senhor Jesus viu Zaqueu naquela árvore, aquele homem não sabia o que queria da vida dele. Ele não estava feliz tendo tudo que ele tinha, sendo um homem que trabalhava com a coletoria, com cobrança de impostos. Era um emprego que pagava muito bem. Ele tinha tudo, mas ele não estava feliz. E Deus chega e fala: eu quero jantar na tua casa, eu quero entrar na tua casa. E Deus diz: houve salvação naquela casa, porque aquele homem, ele pega seus bens e entrega tudo. Então aquele homem que tinha uma vida sem propósito, agora ele tem uma vida com propósito. Aquele homem que estava triste, ele está feliz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E quando o Senhor nos encontra, nós temos a salvação, nós temos a alegria plena. Quando nós temos essa alegria, nós somos felizes. Quero te convidar a ficar de pé, irmãos.
para a gente orar meditando nessas verdades. Amém? Quero te convidar a meditar nessas verdades por mais um momento, através de um momento de oração. Eu entendo que Deus quer mudar a nossa vista hoje aqui. Chega de olhar para as coisas erradas. Somos tristes, somos infelizes porque estamos com as expectativas no lugar errado. Estamos olhando para as coisas erradas. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos direcionar os nossos olhos para Deus. Há uma frase que diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então o que Deus tem para nós hoje é satisfação. Deus quer te tornar pleno. Deus quer trazer alegria para a tua alma. Porque você vai ser um bom colaborador. Porque você vai ser um membro da sua família que transforma o ambiente onde você está quando você estiver satisfeito em Jesus. Quando você desfrutar da alegria da salvação. Então, meu irmão, feche seus olhos nesse momento. Se coloque diante de Deus em oração e vamos clamar por Ele nesse momento. Vamos meditar nessas verdades e pedir que o Espírito Santo nos invada. Que o Espírito Santo toque o nosso coração. Que o Espírito Santo nos traga alegria para que nós venhamos a passar pela dor e pelo sofrimento. Para nós não retrocedermos mesmo diante das circunstâncias difíceis. Senhor Deus, estou diante da Tua igreja aqui presente, Pai. Toca no coração deles, Senhor Jesus. Faz Tua obra hoje aqui. Vai, Pai, curando as doenças da alma, Senhor. Vai tocando no coração de cada um dos Teus servos. Vai, Senhor, abrindo os olhos, destapando os ouvidos e fazendo a Tua obra, Pai. Traz alegria, que toda depressão caia por terra, que toda tristeza seja dissipada. Em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Se coloque diante de Deus, meu irmão. O desespero me clame a Ele, clame a Ele. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Deus está no controle. Na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
alegre em Deus. Choro dura uma noite, mas alegria. Alegrai-vos no Senhor. Ela vem pela manhã. Alegrai-vos. Eu creio. O choro dura uma noite, mas alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Em nome de Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Ele diz: se alegrem porque eu estou fazendo algo novo. Até no deserto farei nascer rios, diz o Senhor dos exércitos. Ah, Senhor, tem algo grande para a sua igreja. É no meio do deserto que Ele faz brotar rios. É no meio da escassez que Ele faz cair comida do céu. O Senhor vem nas noites frias e nos aquece com a coluna de fogo, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que nos visita na adversidade, é o Deus que me ouve e me vê, como disse a mulher no deserto. O Senhor nos visita na dor e no sofrimento, e Ele diz: não chores porque eu sou contigo, não temas porque eu sou teu Deus, sou eu quem te redimi. Se passares pelo fogo não te queimarás, as muitas águas não te submergirão, não vão te afogar, porque eu sou contigo. Dei o Egito e Sabá para te redimir. O meu sangue foi derramado por você, você é precioso para mim. Eu sou capaz de entregar a minha vida até a morte por você, então eu vou zelar pela sua vida. Ele diz: você é uma ovelha que está em minhas mãos, e das ovelhas que Deus colocou nas minhas mãos, nenhuma se perderá. Ninguém pode as arrebatar das mãos de meu Pai. Você está guardado, você está protegido, e hoje você está sendo equipado para passar pelas provações, e hoje você está recebendo o poder do Espírito Santo, a capacitação, o óleo do céu para enfrentar o dia mau, para enfrentar as perseguições, para enfrentar os levantes que acontecerão contra a sua vida. E quando acontecer, lembre-se que você está no propósito. Lembre-se que as perseguições só vêm naqueles que são fiéis a Deus. Então continue firme, então continue na caminhada, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Receba em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.